Bom, para a gente começar, nós precisamos entender o que é a procrastinação. Procrastinação, uma palavra grande que trava a língua e que a gente tem escutado tanto nos últimos tempos. Entenda que procrastinação nada mais é do que deixar para depois uma tarefa que você precisa realizar. E eu vou trazer mais para vocês, eu até anotei aqui, ó. Se você for pesquisar no Google o que é procrastinação, a definição é assim, ó. Procrastinação é o ato de adiar e postergar tarefas importantes, substituindo-as por atividades menos urgentes e mais agradáveis. Tá. Então, espera aí, deixa eu entender. Eu deixo para fazer a tarefa que eu precisava, para fazer uma tarefa menos importante, mas mais agradável. Aqui está um ponto muito importante que a gente precisa entender sobre a procrastinação. Você procrastina por vários motivos, e daqui a pouco, na próxima aula, eu vou aqui colocar todos os tipos de procrastinação. Mas existem dois fatores que, para mim, são fundamentais para que você procrastine. Um é a falta de clareza. Como assim, Cris? A falta de clareza? Eu tenho clareza do que eu quero fazer. Eu sei que eu tenho que realizar aquela tarefa. Calma. Quando eu digo falta de clareza, é porque você não tem a clareza do retorno que aquela tarefa vai trazer para você. No meio do business, nas empresas, nós ouvimos falar muito sobre ROI, retorno sobre o investimento. E a gente precisa saber qual o ROI daquela tarefa. Qual o retorno que eu vou ter se eu investir o meu tempo, a minha energia naquela tarefa? Qual o retorno que você está tendo em investir o seu tempo e a sua energia nesse treinamento? Você vai aprender a combater a procrastinação, vai ser mais produtivo, vai ser mais assertivo, vai melhorar a sua performance, vai entregar muito mais e vai melhorar os seus resultados. Bom, já começa a melhorar a clareza que eu tenho em por que eu devo fazer esse curso. Então, falta de clareza naquela tarefa vai sim fazer com que você procrastine. Eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, já trazendo um exemplo. Vamos imaginar que você sabe que você precisa fazer atividade física. Atividade física é importante, independente de você manter o shape, independente de você pensar só nos benefícios estéticos, atividade física é importante, ela vai fazer com que você se torne mais produtivo, ela vai fazer com que você consiga entregar mais no seu trabalho, por conta da sua disposição. Nós vamos ter um módulo só falando da importância da atividade física para que você seja mais produtivo, certo? Então, assim, você sabe que você precisa fazer atividade física. Isso, nós ouvimos isso durante anos por vários profissionais diferentes, por várias pessoas diferentes, falando: faça atividade física, faça uma caminhada, faça musculação. Eu não sei qual atividade física você quer fazer. Eu não vou colocar aqui, você tem que fazer musculação, ou tem que fazer uma corrida, ou tem que fazer. Não, você não tem que nada. Você só precisa fazer uma atividade física. Porque isso vai te ajudar, isso vai fazer com que você se torne mais produtivo, que você evite a procrastinação. Então, quando eu tenho clareza que eu preciso fazer atividade física, por que eu não faço a atividade física? Aí aqui, nesse conceito, para fazer atividades menos urgentes e mais agradáveis. Quando eu penso em fazer atividade física, se eu não tenho o hábito e o costume de fazer atividade física, eu penso naquele momento da atividade física, que para mim é chato, doloroso, desconfortável, e ao mesmo tempo eu penso na possibilidade de olhar as minhas redes sociais. Um ato mais menos urgente e muito mais agradável. Eu deixo de fazer aquela atividade que era importante para fazer uma nem tanto importante, como olhar as redes sociais, e muito mais agradável. Por conta disso, eu procrastino, eu deixo para depois. Eu vou mais tarde, eu vou de noite, eu vou amanhã, eu começo segunda. Atividade física não é para mim. Então eu começo com as narrativas
sabotadoras. Quais são as narrativas sabotadoras? Não é para mim. Eu não tenho tempo. Ah, eu não consigo. Eu não gosto de nenhuma atividade. Tudo isso você está criando narrativas para você justificar o porquê você ficou nas redes sociais. Então, vamos lá, a gente vai se aprofundar mais nesse assunto. Mas um primeiro motivo, o primeiro tópico, o primeiro fator que eu trouxe para vocês é a falta de clareza. Eu vou mudar o exemplo. Você sabe que você precisa ter mais atenção com as suas finanças. E por que você até hoje não fez a sua planilha de finanças? Gente, presta atenção. Você pode já ter lido, eu não vou trazer nomes aqui, tá? Até porque eu já li, eu já tive a oportunidade de estudar finanças, investimentos, e não quero expor, mas vocês já pararam para pensar que finanças se resume a o quanto você ganha, o quanto você gasta e o quanto sobra? Presta atenção, finanças pessoais, o quanto eu ganho, o quanto eu gasto e quanto sobra. Aí vem aquela pergunta, e era para sobrar? Sim, era para sobrar. Finanças da empresa, o quanto a empresa ganha, o quanto a empresa gasta, isso com vários setores e vários segmentos, mas o quanto ela gasta, quais são os custos da empresa e quanto sobra. Acabou finanças. Ah, Cris, eu quero falar de investimento. Eu vou investir na minha empresa. O quanto a minha empresa ganha, o quanto a minha empresa gasta e com o que sobra, o que eu consigo investir. Seja investimento na própria empresa, seja trazendo mais valor para a empresa, seja. Mas tudo tem a ver com o quanto eu faço de dinheiro, o quanto eu gasto de dinheiro e o quanto sobra de dinheiro. Você tem clareza disso? Tem. E por que você não tem a sua planilha para ter todos esses dados na sua frente? Vou contar uma história para vocês. No primeiro momento da minha vida que eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a trabalhar e eu comecei a ter o meu salário e era prestação de serviço. E naquele momento que eu comecei a ganhar dinheiro, eu comecei a embolar. Eu morava ainda na casa dos meus pais, eu não tinha o custo de pagar luz, pagar água, de pagar a secretária. Então eu simplesmente chegava, minha roupa estava limpa, minha comida estava pronta, a luz estava paga, a internet estava ok. Então, eu comecei a trabalhar, eu comecei a ter o meu dinheiro, eu embolava os salários. Eu comecei a embolar. Eu mal estava começando a gastar o salário do mês, já estava recebendo de novo o outro mês. E peraí, calma, eu tenho que saber aplicar isso aqui. Eu tenho que saber se esse dinheiro está vindo dessa forma, o que eu posso fazer para que ele renda mais, para que ele se multiplique. Só que nesse momento, eu comecei a trabalhar em 2, 3 lugares diferentes. Eu era muito novo na época, 17 anos. Eu só estudava pela manhã e tinha tarde e à noite livre. Então, o que eu posso fazer à tarde e à noite que eu conseguisse trabalhar? 17 para 18 anos, eu estava acabando de tirar minha carteira de habilitação, eu fui comprar um carro. Só que também eu não tinha esse dinheiro todo para comprar um carro. Me recordo como hoje, que o salário mínimo na época era 340 e poucos reais, e eu ganhava 2, 3 salários mínimos. O que para as pessoas da minha idade, era algo surreal. Meus amigos, colegas de rua, quando tinha a mesada dos pais, né, tinha um dinheiro ali ou outro que sempre pediam. E eu já ganhava 2, 3 salários mínimos. Com 2, 3 salários mínimos, eu não conseguiria também comprar um carro. Mas eu sabia que eu tinha um dinheiro muito bom que eu poderia investir para comprar o meu carro. Eu fiz 18 anos em fevereiro, que é quando eu faço aniversário, e antes de acabar o mês de fevereiro, meu aniversário é no mês de fevereiro, dia 13 de fevereiro, já fica aqui a data e a lembrança. Vou ficar muito feliz de receber a sua mensagem no meu próximo aniversário. Mas no dia 13 de fevereiro é o meu aniversário. E se eu não tiver enganado, na data exata, que foi dia 21 de fevereiro, eu comprei o meu carro. E nessa época eu lembro que foi muito bacana, porque eu peguei aquele dinheiro e eu comprei à vista.
Não, não foi um carro zero. Não, não foi um carro incrível. Foi um bugre. Sim, o meu primeiro carro foi um bugre. Mas o que eu estou querendo trazer aqui para vocês é que olha o que eu tive em mente. Eu sabia que eu ganhava aquele valor por mês e que eu gastava aquele valor por mês. Sobrava um valor X, eu fui juntando durante um tempo e eu consegui comprar o carro à vista. Sim, na época foi um carro de R$ 3.500, R$ 4.000, algo do tipo. Não me lembro o valor exato. Mas o que eu estou querendo trazer para você é, sabe por que eu consegui fazer isso? Eu tinha clareza do que eu estava fazendo, do que aquilo ia me trazer de retorno. Voltamos para o ponto que eu comecei. Não pense que eu me perdi aqui na história. Primeiro eu falei para você da atividade física. E agora eu estou falando para você de investimento. Você precisa entender, quando você pensa na atividade física, por que você fazer atividade física é tão importante para você. Olhe as pessoas que performam. Olhe as pessoas que alcançaram o sucesso, seja lá o que cada uma tenha como definição de sucesso. E você precisa entender que fazer atividade física, ter uma vida mais saudável, vai te levar para aquilo. Então, não é simplesmente 2 quilos a mais que a sua calça não está fechando. Não é simplesmente 6 quilos que você quer eliminar para que você vista aquela roupa. Tudo bem, a sua autoestima conta muito, isso é muito importante. Mas não é só isso. Só isso não vai te motivar. E aqui, entenda, pega essa chave muito importante. Para de buscar motivação. A motivação você vai encontrar no caminho. Cris, o que é que você quer falar com isso? O que é que você quer dizer com isso? Você precisa se motivar com o progresso. Você só consegue se motivar com o progresso. Sem progresso, você não se motiva. Sem progresso, você se desmotiva e para. Aqui é que é o grande ponto de você procrastinar. Eu não vejo progresso, eu não vou. Eu não vejo progresso, eu desisto. Eu não vejo progresso, eu já penso em outra coisa. Tanto para atividade física, quanto para finanças. Eu sabia que se eu juntasse aquele dinheiro durante 10 meses, eu compraria meu carro. Naquela época, eu tinha uma conta universitária. Eu não tinha crédito no banco. Eu não poderia tentar um financiamento, ou eu não poderia, não sei, não pensava na época, não tinha clareza na época de fazer uma carta de consórcio e ir pagando. Não, esse foi minha segunda estratégia. Depois que eu compro o bugre, eu fico 1 ano e meio com o bugre, mais ou menos. Quando eu entendo que eu poderia ir pagando, agora que eu já tinha um carro, era só botar a gasolina, eu poderia ir pagando uma carta de consórcio, para que depois de 2, 3 anos, eu conseguisse retirar aquela carta e comprar o meu carro zero. Foi isso que eu fiz, mas isso é uma outra história. Depois eu posso contar isso para vocês. Mas eu sabia o que eu queria alcançar. Logo, todos os meses eu me via mais próximo de realizar aquele sonho. E eu comecei a fazer isso ainda com 17 anos, andando de bicicleta. Mas eu sabia que com 10 meses iria cair exatamente no meu aniversário, alguns dias depois, e eu poderia comprar o carro. E foi isso que aconteceu, mas eu tinha clareza do que eu queria alcançar. Se eu não tenho clareza, eu procrastino. Por quê? Porque outras coisas vão ser muito mais agradáveis para que eu consiga realizar. Então, por que você quer? Por que você colocou na sua lista de sonhos, você quer ganhar mais dinheiro? Primeiro muda esse termo. Você não vai ganhar mais dinheiro. Você vai fazer mais dinheiro. Quem ganha dinheiro é criança. Você faz dinheiro. Então, como eu faço dinheiro? Trabalhando. Eu faço o meu trabalho e recebo aquele valor pelo trabalho que eu fiz. Então, eu fiz dinheiro. Como eu posso fazer dinheiro? Trabalhando, servindo, entregando. Não sei o que é que você vai fazer. Quando eu faço um trabalho, eu recebo dinheiro. Eu recebo benefício. Então, mas por que você quer fazer mais dinheiro? Por que você quer aumentar o seu faturamento? Por
que você quer crescer a sua empresa, se for pelo seu ego, posso te afirmar, está fadado a não alcançar o objetivo, está fadado ao fracasso, está fadado à procrastinação. Cris, mas espera aí, você acabou de me trazer um exemplo que com 17 anos você fez isso e você alcançou o seu objetivo. Sim, mas você começou no outro vídeo de apresentação falando que você procrastinava. E onde você procrastinou nisso? Eu procrastinava em outras coisas. Eu procrastinava em outras áreas da minha vida. Nós vamos falar sobre isso. Imagine, na verdade eu vou trazer só uma clareza para vocês, uma explanação para vocês sobre esse assunto. Vou falar um módulo inteiro só sobre isso, tá? Grande erro das pessoas hoje, por que elas procrastinam, está baseado numa tríade. Eu chamo essa tríade da improdutividade. Por quê? Porque as pessoas querem fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. E você não vai conseguir fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo. O que eu quero dizer é que você não pode olhar para a sua vida pessoal, a sua vida financeira, a sua vida profissional, a sua vida amorosa e relacionamentos e a sua vida espiritual ao mesmo tempo. São 5 esferas. Imagina que essas 5 esferas estão na sua mão e você vai começar a fazer um malabares. Só que dessas 5 esferas, 4 esferas são de vidro, de acrílico, e uma esfera é de borracha. Uma esfera pode cair no chão e você consegue segurar ela de novo e continua. Todas as outras, se caírem no chão, elas vão rachando, podem até quebrar. Então, a gente precisa ter clareza nesse próximo, no módulo que eu vou falar sobre isso, eu vou explicar cada esfera dessa. Que esfera é essa que é de borracha e quais as outras 4 esferas que não podem cair no chão. A gente tem que tomar cuidado para que ela não rache, não danifique, não se quebre. Você tem noção do que eu estou falando se você estiver chamando o recado para mim? Se você não tem, calma. Vamos voltar para aqui para por que você procrastina, tá? Quais são os motivos da procrastinação, os tipos de procrastinação e mais na frente você vai entender. Então, as pessoas elas querem fazer tudo ao mesmo tempo, o tempo todo, olhar para todas as bolas ao mesmo tempo, para todas essas esferas ao mesmo tempo, e você não vai conseguir fazer isso. Você precisa olhar para uma coisa só. Nesse momento, eu olhei para a minha carreira e para as minhas finanças. Olhei até para 2 esferas. Eu coloco finanças e carreiras em esferas diferentes. Tá? Eu não coloco na mesma esfera, porque às vezes você pode até estar realizado na sua carreira, mas não estar realizado financeiramente. Você pode até estar, e eu já passei por isso, tá? As 2 situações. Você pode até estar realizado financeiramente, mas não estar realizado profissionalmente. Verdade, eu já passei por isso e eu vou contar para vocês. Mas vamos lá. Eu sabia aqui o que eu precisava fazer, eu estava com foco, criei um plano de ação, montei uma estratégia, eu tinha clareza do que aquilo iria me trazer de retorno e eu não procrastinei. Como eu poderia procrastinar aí? Nossa, 18 anos, ganhando 3 salários mínimos, morando na casa dos meus pais, sem ter um compromisso de custo, né, uma responsabilidade de pagar alguma coisa. Eu pagava a minha faculdade. Era a única coisa que eu tinha, era a minha faculdade. Meu pai e minha mãe nunca tiveram uma vida financeira folgada, sempre foi tudo muito certinho ali no limite. Às vezes faltava um pouquinho, às vezes sobrava um pouquinho. E quando eu comecei a ganhar o dinheiro, a primeira coisa que eu fiz foi, não, pode deixar que eu pago a faculdade. Então, eu ganhava o meu salário e eu pagava a minha faculdade. Era a única coisa. E depois do carro, lógico, a gasolina do meu carro, lavar o carro, manutenção do carro, tudo isso. Mas eu sabia o que eu queria alcançar. E eu estava buscando aquilo. Eu estava criando aquilo. Mas outras coisas eu fui deixando de lado. Eu fui deixando de lado relacionamentos. Fui deixando de lado network. Eu fui deixando de lado vida espiritual. Eu fui deixando de lado vida pessoal. Como assim, Cris? Eu entrei no looping de trabalho que eu fiz. Já identifiquei que se eu trabalhar, eu ganho mais e eu vou trabalhar mais. E eu fazia faculdade de manhã, eu trabalhava de tarde,
eu trabalhava de noite, eu trabalhava de madrugada. Calma, não pense besteira. Eu trabalhava num teleatendimento de meia-noite às 6 da manhã. Meia-noite, eu chegava no call center e eu trabalhava no call center de meia-noite às 6 da manhã. 6 da manhã eu saía do trabalho, ia para casa, trocava de roupa e estava na faculdade às 7h15. 7h15 até as 12h45. 12h45 eu saía da faculdade, já ia para o meu primeiro trabalho, que eu pegava 1h20, mais ou menos. Ficava de 1h20 até as 17h30. 17h30 eu já ia para um outro trabalho, ficava das 18 às 22h30. 22h30 eu ia em casa, trocava toda a minha roupa, trocava as sacolas, já para o outro dia, ia para o trabalho de madrugada e assim ia. E eu entrei nesse looping. Quando eu entro nesse looping, eu parei de sair com os meus amigos. Eu parei de sair de namorada, não tinha isso, eu estava vivendo para aquilo. Então, eu conseguia alcançar, ter meu salário, ter 18 anos e já ter condições de comprar uma passagem para viajar se eu quisesse, comprar um relógio que eu queria, comprar o tênis com o meu dinheiro. Sim, eu tive isso, mas eu negligenciei as outras áreas. Espera aí, Cris, agora eu fiquei confuso, porque isso é bom. A gente só precisa ter clareza, e é isso que eu estou trazendo aqui para você. Quando você não tem essa clareza, você procrastina. Quando você tem essa clareza, você vai executar. Mas você tem que ter muito cuidado, porque quando você estiver executando, você pode negligenciar as outras áreas da sua vida. Isso precisa ser com clareza e com conhecimento. Então, eu vou me dedicar aqui durante 3 meses, eu vou me dedicar aqui durante 6 meses, vou me dedicar aqui durante, eu não gosto de 1 ano não, tá? Mas 1 ano eu vou me dedicar a isso aqui. E depois eu vou olhar para as outras áreas porque eu vou ter negligenciado elas. Tem que ter muito cuidado com a área da saúde, por exemplo. Eu hoje já passei dos 40 e pouquinhos, mas eu tenho que tomar cuidado. Eu tenho que olhar, eu não tenho mais energia de 17, 18 anos de trabalhar desse jeito que eu acabei de contar para vocês. Com certeza, se eu fizer algo do tipo, eu vou procrastinar a tarefa de manhã cedo. Hoje em dia, quando eu saio à noite, de manhã, eu gosto de fazer minha atividade física pela manhã. Eu levo os meninos na escola e logo depois eu vou na academia. Eu tenho certeza, e aconteceu isso há pouco tempo, se eu for para uma noitada, um aniversário, que eu volte 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, no outro dia eu não sou ninguém. Não vou conseguir fazer atividade física. Então eu preciso ter essa clareza. E quando eu não tenho clareza do retorno que aquela tarefa traz para mim, eu procrastino. Esse é o primeiro ponto muito importante que eu trago. E sabe qual é o segundo ponto muito importante que eu trago? Medo. E aqui, meus amigos e minhas amigas, eu vou trazer uma lista gigantesca. Medo da falha, medo do julgamento, medo de errar, medo da crítica, medo de não ser aceito, medo da falha, medo do medo. Tudo que estiver relacionado a medo faz com que você procrastine. Sabe aquela frase? Se tá com medo, vai com medo mesmo. Essa é a frase mais tosca que eu já ouvi. Porque o medo te congela. Quando você está com medo, você não sabe o que fazer. Quando você está com medo, o seu corpo, fisiologicamente, ele tem 2 reações. Ou ele corre, ou ele paralisa. Corre, fuga, ou ataque, ou paralisa. Então, se você está com medo, vai com medo mesmo, e nós não fomos treinados a atacar, ou eu vou fugir, ou eu vou ficar paralisado. Então, se você for com medo, o que vai acontecer? Está completamente errado. Então, você procrastina por medo. Vou te dar um exemplo. Vou continuar com os 2 exemplos que eu dei e serve para qualquer outro exemplo que você queira, tá? Se você quiser falar sobre relacionamento, eu vou te trazer um exemplo de falta de clareza ou agora de medo. Se você quiser falar sobre finanças, sobre trabalho, sobre empreender, sobre network, sobre relacionamentos interpessoais, eu vou te trazer exemplos de falta de clareza e medo, certo? Então, continuando com a atividade física, eu tenho medo de me expor. Eu não quero ser julgado. Eu não sei o que vão falar de mim quando eu chegar na academia. Eu não sei o que vão falar de mim se eu começar a fazer crossfit. Eu não sei o que vão falar de medo do julgamento. Medo
de não conseguir realizar aquela tarefa. Medo de falhar. Eu já falhei tanto, eu já disse tanto que eu iria entrar na academia. Toda segunda-feira eu falo que vou entrar na academia. Que eu tenho medo de falar de novo, de tentar de novo, e aí eu já não tento e eu coloco a desculpa narrativa que atividade física não é para mim. Entende? É por isso que você procrastina. Você procrastina por falta de clareza, você procrastina por medo. Para rapidinho e pensa, o que eu estou procrastinando? O que eu tenho procrastinado? Ah, eu procrastino, Cris, fazer uma leitura. Eu procrastino fazer uma leitura. Ler não é para mim. Primeiro, você não tem clareza do que aquele livro vai trazer de retorno para você. O que ele vai te trazer real de retorno para você. Gente, vocês já pararam para pensar que o melhor investimento que tem é isso aqui? É um livro? O melhor investimento que tem em relação a conhecimento é livro. E como é que a gente não tem o hábito? Como é que a leitura não é completamente desenvolvida, impulsionada e replicada por todos? Você pega um livro e o autor vai falar assim, eu passei mais de 15 anos fazendo essa pesquisa para trazer esse resultado. Que em um mês você vai ter o que ele levou 15 anos. Eu levei 1 ano e meio para escrever o meu livro sobre alta performance. Falando sobre procrastinação, falando sobre hábitos, falando sobre rotinas, falando sobre ferramentas, falando sobre neurociência, falando sobre o nosso cérebro. 1 ano e meio para pegar aquele conteúdo todo de 240 páginas e compilar ali. Você, me arrisco a dizer aqui, que vai ler ele em 30 dias. Mas ferozes vão conseguir ler em 15 dias. Outras pessoas vão levar um pouco mais de tempo. Eu levo mais tempo para ler um livro. 1 mês e meio. Por aí. E não tem nada demais. Mas sabe por quê? Você não sabe o que realmente aquele livro vai te trazer de retorno. Se eu ler aquele livro, eu não tenho que ler aquele livro porque a mídia está falando que é legal. O que aquele livro vai me trazer de retorno? É sobre isso. E aquilo que aquele livro vai me trazer, o que vai gerar na minha vida. Então eu não tenho clareza do que aquele livro vai me trazer e por isso eu não leio. E substituo essa tarefa por tarefas mais agradáveis. Eu tenho medo do que aquilo que eu vou ler no livro eu não consiga fazer. Eu tenho medo do que aquilo que eu vou ler no livro eu até saiba e me julgue. Auto-julgamento do porquê que eu não coloquei aquilo ainda em prática. Qualquer coisa que você esteja procrastinando, eu te desafio, se você está assistindo essa aula agora, eu te desafio. Mapeia 3 coisas que você está procrastinando. Se não for por falta de clareza e medo, me manda. Eu estou te presenteando com uma reunião estratégica gratuita que custa R$1.000. Só precisa você mandar para mim. Cris, eu procrastino isso e não é nem por falta de clareza, nem por medo. Manda para mim. Se você me mostrar que realmente não é falta de clareza ou qualquer um dos medos, você tem uma reunião estratégica gratuita comigo. Eu estou te repetindo, presta atenção. A minha reunião estratégica custa R$1.000, 997. Se você mandar para mim que você procrastina por qualquer outra coisa que não seja esses 2 fatores, você acabou de ganhar uma reunião estratégica. Manda para mim. Poxa, Cris, mas se não for, vamos continuar aqui que está tudo certo. Depois, se você quiser marcar uma reunião, vai ser uma satisfação poder te ajudar. Tá bom? Então, vamos lá. 2 fatores importantes para que a gente entenda por que a gente procrastina. Claro, existem outros fatores, mas esses 2 fatores vão estar dentro de todos os outros que nós vamos falar. Eu posso trazer para você aqui procrastinação com base no tempo, porque as pessoas sempre colocam a desculpa que não tem tempo. Ela não tem tempo porque ela não tem clareza da atividade que vai trazer para ela. Eu posso trazer para você aqui do perfeccionismo. Eu procrastino porque eu quero fazer aquilo de uma forma tão bem feita
que eu procrastino? Você tem medo do julgamento e medo de não dar conta de entregar aquela tarefa que foi pedida para você. E por isso, você coloca o perfeccionismo como desculpa para poder levar mais tempo para entregar aquela tarefa. Que a gente for falar, todas as coisas que eu for trazer aqui para você, todas as possibilidades, tópicos de procrastinação vão envolver falta de clareza e medo. A crise, eu procrastino porque eu sou muito indeciso. Você é indeciso porque você não quer ser julgado. Você é indeciso porque você não quer se expor e colocar a sua... Você tem medo de se expor e não quer colocar a sua opinião para que as outras pessoas pensem nela. Você não tem clareza do que aquela opinião vai te trazer de retorno, do que vai gerar para as outras pessoas e por isso você procrastina. Bom, eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero que tenha feito sentido para vocês esse primeiro momento do que é a procrastinação, que é o ato de deixar para depois o que precisa ser realizado, e dos dois fatores mais importantes do porquê nós procrastinamos. Falta de clareza. Todos os medos que você conseguir listar. Forte abraço, se você ficou com dúvida, mande sua dúvida para mim. Forte beijo e até a próxima. Até a próxima aula.